Obrigado. Bom dia, graça e paz. Nós chegamos na nossa última mensagem dessa série sobre confissões da alma. A nossa proposta inicial era uma espécie de um intensivo falando sobre as nossas emoções, diante de números alarmantes de pessoas no mundo inteiro com problemas emocionais, psicológicos. A palavra do Senhor, o Evangelho, ele tem algo a dizer sobre isso. Há muito tempo atrás, uma espécie de série de documentários numa TV por assinatura. Esse repórter, junto com alguns outros pesquisadores, eles fazem uma pesquisa e eles autodenominam aquilo que é chamado de áreas azuis no mundo, ou zonas azuis. Essas áreas são regiões em todo o planeta onde as pessoas têm a maior longevidade de vida atrelado à qualidade de vida. Eles vivem mais e vivem bem. E saiu uma série sobre essas zonas azuis no mundo. Então você tem alguns lugares no mundo, Califórnia, uma região específica da Califórnia. Aí você pode falar, mas na Califórnia todo mundo vive bem, né? Mas tem na Costa Rica também. Tem na Grécia, tem na Itália e tem no Japão. Os índices são altíssimos de qualidade de vida e necessariamente essas regiões, elas não são regiões de grande poder aquisitivo. E você pode perguntar, por que essas pessoas, esses lugares, têm maior longevidade atrelada à qualidade de vida? Você poderia dizer, são fatores geoclimáticos? Não. Foram descartados. São fatores genéticos? Não. Longevidade e qualidade atrelada a fatores genéticos, a estatística é baixa. E aí, chegaram à seguinte conclusão. Nesses lugares, essas pessoas têm 9 hábitos parecidos. Hábitos. Eles fazem 9 coisas que são muito parecidas entre eles. E eles vão elencar quais são essas 9 coisas, esses 9 hábitos. E eles vão dizer, por exemplo, a dieta desses lugares, essas pessoas, o que elas comem, é a base de plantas. É a base de plantas. Eles abrem menos embalagens e colhem mais coisas para comerem. Segundo, eles vão dizer que esse pessoal, todo dia eles bebem uma taça de vinho. Pastor, pode beber. Sangue de boi não. Tá bom? E ele fala uma taça, moderado. Ou um copo, dependendo aonde for a região. É vinho de verdade, é o vinho que Jesus transformou. Não o que é feito por aí, tá bom? Um estilo de vida saudável essas pessoas têm. Fala também que eles têm um bom círculo de amigos. Tem amigos em volta, amigos. Você quer saber quem é seu amigo? Fica internado, quem for te visitar é amigo. Meus amigos vêm para o churrasco. Não, você não tem, você tem quem come nas suas costas. Tá bom? Então faça essa diferença aí, tá joia? Há um movimento natural, eles moram em morro, moram na roça, moram no mato, eles estão andando, eles estão plantando, eles estão se exercitando, há um exercício natural. Em função disso, eles têm um baixo nível de estresse, eles comem moderadamente. O que é comer moderadamente? É comer 80% do que você precisa. 80%, a gente come o quê? 150%. Come, né? Eles vivem com propósito, eles têm um propósito de vida. E o propósito, o repórter ele diz o seguinte, o propósito desses caras não é só ganhar dinheiro. Eles têm algo maior que isso. Isso é abrangente. Mas o que me chamou a atenção é que em todos esses povos, onde tem maior longevidade de vida e maior qualidade de vida, é dito entre eles que há um imperativo neles, há uma prioridade neles. E entre esses povos, quando eles falam, o primeiro item que faz com que você tenha longevidade e qualidade, eles dizem o seguinte, esse é o termo que o repórter usa, vocês cultivam uma espiritualidade. A gente sabe o que é isso. Vocês cultivam uma espiritualidade.
Pensando nisso, a gente continua no nosso tema. E hoje eu queria sugerir aos irmãos o seguinte tema: cuide do seu mundo interior. Ou como aquele livro antigo, ponha ordem no seu mundo interior. E para isso eu queria citar um profeta que não tem a mesma crença que nós, mas é um sociólogo que em 2010 ele escreve um livro, é um sul-coreano, ele é catedrático na Universidade de Berlim, na Universidade de Artes de Berlim, e ele vai dizer o seguinte, esse sul-coreano nesse texto Sociedade do Cansaço, ele vai dizer o seguinte: as principais doenças a serem enfrentadas no século XXI não são provocadas por vírus ou bactérias. Ele escreveu em 2010. Faça a cronologia na sua cabeça. 2010. E ele vai dizer o seguinte: a lista se dará contra doenças neuronais. Ou seja, doenças psicológicas ou psiquiátricas. O mercado já sente a quantidade de pessoas que têm sido afastadas do trabalho por exemplo, burnout. É um exemplo. Por pessoas que têm tido crises de ansiedade e por aí vai afora, depressão e outras coisas mais. E por que a nossa saúde emocional tem sido tão afetada? Trabalho, a nossa expectativa no mercado de trabalho. Um alemão que escreve sobre burnout por volta da década de 40, ele vai dizer que isso é fruto de expectativa frustrada, mas também de sucesso. Não é só quem tem expectativa frustrada que fica mal. Tem muita gente que alcança o sucesso e fica mal no sucesso. Trabalho, maternidade, as mulheres aqui presentes, eu falo com muito respeito, muito respeito. É muito difícil as mulheres ser mulher na nossa geração. Porque elas têm que ser boas mães, boas esposas, boas profissionais no mercado de trabalho, boas cidadãs, boa não sei o quê, não tem espaço para isso tudo. É a mesma coisa da moça que vira e fala: eu quero um homem bonito, rico e íntegro. Homem não cabe mais de 2 adjetivos. Não dá, a gente não vai. Não dá, não engrena. Não dá, a exigência da sociedade, demandas da nossa vida, padrões de desempenho, o mercado de trabalho exige cada vez mais de você. Se você entrega 10 hoje, amanhã você tem que entregar 15. Se você entregar 15, você tem que entregar 20. E se você não entregar, você vai ser mandado embora e vai vir alguém para fazer o que você faz pela metade do que você ganha. E a gente vive com essa sombra o tempo inteiro. A situação do país, o país passando uma situação dificílima. E o presidente da República tem a cara de pau chegar em público e falar assim: eu truco. Se chegarem para mim, eu truco. Um responsável. Não posso falar o que eu quero, porque está sendo gravado. Se bem que a minha faculdade dá direito à cela especial. Uma tremenda irresponsabilidade. Relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles andam doentios. É difícil achar alguém que se aproxima de alguém sem segundas intenções. O que isso gera em nós? O Augusto Cury, ele vai dizer no seu livro Ansiedade, ele vai dizer que a nossa geração ela vive um problema. Qual o problema? Um dos problemas que tem gerado enfermidade mental, psicológica. Nós temos muita informação. E a gente não tem tempo de assimilar essas informações. A nossa placa do computador ela não dá conta de tanta informação. E ele vai dizer sobre isso o seguinte: sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável: o ritmo de construção dos nossos pensamentos. Gerando consequências graves para causas emocionais. Nós estamos adoecendo coletivamente. É essa pandemia de doenças emocionais que a gente vive.
E como é que a gente faz para lidar? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como que a gente pode caminhar nessa direção para a gente ter longevidade e qualidade? Viver muito e viver bem. Pastor, isso é possível abaixo da linha do Equador? Isso é possível diante do cenário? A Bíblia sugere algumas questões para cada um de nós. Eu queria começar citando, por exemplo, Provérbios 4:23. Eu queria que você lesse comigo Provérbios 4:23, que vai dizer: acima... O que Salomão está dizendo nesse texto é mais ou menos como essa foto desse iceberg. Quando a gente olha o iceberg, a gente vê da água para fora. Mas da água para fora é pouco. Tem muita coisa dentro da água. Basicamente, cadê o iceberg? Vai? Aí. É. Então, basicamente, eu e você gastamos muito tempo com o que os nossos olhos veem. Mas gastamos muito pouco tempo com aquilo que a gente não vê. E aqui eu já quero dizer, é o seguinte: você deve investir tempo no seu condicionamento físico, amém? Amém? Você deve fazer exercício físico. E se você não faz exercício físico, talvez outra pessoa não tenha coragem de falar isso para você, e eu vou dizer porque eu te amo, tá bom? Se você não faz, você está em pecado. Amém? Sabe por quê? O nosso templo é o quê? Nosso templo é o quê? Nosso corpo é o quê? Vocês ficam prestando atenção no meu erro, porque eu ofendi vocês, não respondem o que tem que responder. Nosso corpo é templo? Então vai. Dá 10 passos pelo menos. Vai cuidar desse corpo, porque esse corpo é templo. Você deve se vestir bem? Claro. Ah, pastor, você me ofendeu, já não vou ouvir o que você quer falar. Tudo bem. A gente deve se vestir bem? Claro. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui para você. Na nossa igreja, nós temos os melhores profissionais quanto à assessoria de vestimento e etc, etc, etc. Tá aqui, não sei se você sabe disso. Não vou fazer propaganda porque... eu também, pastor. Não. Que nós temos os melhores, estão aqui. Gente extremamente... Você deve... Claro, você deve fazer isso. Você tem que fazer isso. Aliás, os homens dessa igreja, toda vez que você vê um homem mal vestido aqui na igreja, é porque ele não perguntou para a mulher antes de sair de casa. Você deve fazer isso. Você deve cuidar do seu corpo? Sim, você deve. Sim. Mas muito cuidado, porque a gente investe grande parte do nosso tempo nas coisas que os outros veem e a gente esquece de investir tempo nas coisas que as pessoas não veem. O que Provérbios está dizendo é que a gente precisa cuidar do nosso ser interior. E como é que a gente cuida disso na sociedade que a gente vive? Primeiro, eu queria sugerir para vocês a primeira coisa. Primeiro, a gente precisa proteger a nossa mente. Proteja a sua mente. Diga comigo. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. A Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios vai dizer 2 versículos, um versículo em 2 versões em Provérbios. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta do quê? Da insensatez. A Nova Versão Transformadora vai dizer: o sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. O sábio, ele tem busca de conhecimento, mas o tolo, ele se alimenta. E a nossa geração é marcada por uma geração que se alimenta o tempo inteiro de insensatez. Beber, cair e levantar. Lembra da música? A nossa geração é uma geração que se alimenta o tempo inteiro de insensatez. O próprio Augusto Cury vai dizer o seguinte: tudo em que cremos nos controla. Se o que cremos é doentio, poderá nos deixar enfermos a vida toda. Se a gente crê em coisas que são doentias, nós vamos ficar enfermos. Nós vamos ficar enfermos. Talvez você possa pegar o seu celular, não faça isso agora, que eu queria mais um pouquinho do tempo da sua atenção.
Mas talvez você possa pegar o seu celular depois e falar assim, quem são as pessoas mais influentes no Brasil? Quem são os influencers? Quem são aquelas pessoas que ditam comportamento, que fazem o que fazem? Você vai ver a qualidade de vida que essas pessoas têm e a falta de compromisso que essas pessoas têm com Deus e com o coletivo. É esse pessoal que está ensinando as pessoas por aí, que está influenciando as pessoas. E aí, qual o segredo? O que a Bíblia diz? Como é que eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos nos portar? Eu queria te convidar a ler Filipenses 4:8 comigo, que vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos. Vocês ficaram magoados no negócio do exercício físico? Um monte de gente já falou isso para vocês, você continua não indo. Relaxa. Vamos lá, 1, 2, 3. Opa, tudo que for o quê? A gente costuma chamar esse texto de Filipenses de filtro da mente. Filtro da mente. E aí Filipenses vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, a primeira coisa que você deve pensar e deixar entrar no seu coração, tudo que for verdadeiro. Quem é o pai da mentira? Na Bíblia, diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida. Se você quiser ter saúde mental e emocional, você precisa alimentar o seu coração com a verdade. E a verdade vem do Senhor. Paulo vai continuar dizendo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente nisso, digno de louvor, o que você tem que fazer? E é interessante que alguns versículos anteriores, Paulo vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que a gente anda ansioso? Porque a gente se alimenta com mentira. Por que a gente anda estressado? Por que como eu, de vez em quando a gente tem algumas feridas na pele que são emocionais? Porque a gente se alimenta do quê? Mentiras. 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 Finalmente, irmãos, tudo que for. Eu li um livro uma época, eu indico que você leia esse livro. Ele chama A Pirâmide da Sabedoria. E ele fala sobre a nossa construção da verdade. Como que a gente constrói, como que a sociedade tem construído isso na nossa vida. E eu queria citar 3 pontos desse livro para você aqui. Ele vai dizer o seguinte: nosso mundo tem cada vez mais informações, porém cada vez menos. Todo mundo com telefone na mão é pós-doc em direito. Todo mundo com telefone na mão é pós-doc em medicina. Todo mundo com telefone na mão é pós-doc em psicologia. Todo mundo acha que tem que opinar sobre alguma coisa. E a gente tem cada vez mais opiniões e cada vez menos pessoas sábias, inteligentes, porque os sábios e os inteligentes não estão perdendo tempo com isso. Eles não estão nisso. E ele vai dizer o seguinte: nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados e menos clareza. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo e menos ponderações. Mais julgamento e menos observações. Mais diversão, menos alegria. A mais, porém, somos menos. Ele continua dizendo: todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro. Nossos olhos estão cansados, nossos cérebros estão superestimulados, mas nossa alma está exausta. Precisamos de hábitos mais saudáveis de consumo de informação em uma era cada vez mais confusa. Devemos entender que tipos de categorias de conhecimento são fontes confiáveis da verdade e conducentes às sabedorias. E ele vai dizer o seguinte: como é que a gente pode proteger a nossa mente? E ele criou, lembra daquela pirâmide de alimentação? Lembra disso? Ele vai criar essa pirâmide sobre sabedoria e sobre verdade. E você sabe o que ele vai dizer? Ele faz uma pesquisa, sabe o que ele vai dizer? Que ele percebe que as pessoas mais sábias e mais inteligentes que ele conheceu, elas gastam um bom tempo com a Bíblia. Elas leem o quê? A Bíblia. Elas leem a Bíblia.
Elas têm um tempo de leitura da Bíblia. E elas não leem a Bíblia no domingo. Lembra a nossa época de criança? A gente era meio preguiçoso para ler a Bíblia e a gente pegava a caixinha de promessa. Lembra disso? A caixinha de promessa. E eu tenho um tio que falava assim, tira uma palavra para mim. Né? E de vez em quando, para pegar no pé desse tio, que ele era bem enrolado, eu citava o que não estava lá. A Bíblia. Mas sabe o que ele diz? Que ele percebeu que pessoas que têm saúde emocional, eles frequentam uma comunidade de fé. Eles, durante a semana, eles procuram um grupo de oração, de estudo da Bíblia e de comunhão. Eles vão numa comunidade de fé. Mas ele percebeu também que são pessoas que têm contato com a natureza. São pessoas que vira e mexe, eles estão em algum lugar, fazendo algum retiro, fazendo alguma coisa. Você já foi para um retiro e voltou melhor? As mulheres. É óbvio que você vai voltar mulher. Você fica 2 dias sem criança. 2 dias sem cozinhar. 2 dias sem arrumar casas. 2 dias sem o seu marido. Quando você volta, você vai voltar? Mas super bem. E fora isso, você tem contato com a natureza. E é interessante que a sabedoria bíblica diz o seguinte, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua... A Bíblia está falando isso. A Bíblia está falando isso. Mas ele vai dizer que são pessoas que têm contato com literatura, lê bons livros. A média do brasileiro de ler durante a vida é 2,5 livros. Alguns que estão aqui vão viver a vida inteira e não vão ler, mas vai saber a escalação da seleção inteira. E o nome de todos os juízes do Supremo Tribunal. Saber o nome dos juízes do Supremo Tribunal não muda a nossa vida. Saber a escalação da seleção não muda a nossa vida. Mas ler bons livros pode mudar a nossa vida. Amém? E ele vai dizer também, são pessoas que gostam da arte. Mas não é essa arte que tem por aí na nossa sociedade. Você já viu uma letra de funk? Posso cantar? Não. Se você for ver a história, tem um cara no Brasil que chamava Tony Tornado. Ele foi o primeiro cantor de funk no Brasil. Vai ouvir o funk que ele ouvia, dá para ouvir. E é até legal. Mas vai ouvir a porcaria que está sendo... Eu não posso perder essa oportunidade. Sertanejo universitário também não muda muito. É homem traindo mulher, mulher traindo homem, é gente que bebe, é gente que abandona, é gente... E a gente se alimenta dessas coisas. E a gente está ouvindo essas coisas. Lembra aquele nó cego vendo o show do Coldplay? A única coisa boa que tinha ali era o Coldplay. Você viu o que aquele cara fez com a vida dele? Você viu o que ele fez com a vida? Viu o que ele fez com a mulher dele? Você viu a foto da mulher dele e dos filhos dele? Desculpe, ele pode até me processar, está sendo gravado, mas eu vou falar, o cara é burro. A mulher dele é linda. Filhos lindos. Ele troca aquilo por uma aventura, aquilo culturalmente está sendo alimentado. Olhe para mim e preste atenção. Se você está vivendo uma vida dupla, não espere isso ser revelado em público. Saia desse tipo de vida. Seja leal à sua esposa, seja leal ao seu esposo. O CEO da empresa com caso com a menina do RH. Sendo exposto publicamente. Um pecado chama o outro pecado. Um abismo chama o outro abismo. E você sabe o que Deus fez com a mulher daquele cara? Deu livramento para ela. Deu livramento para ela. Sabe qual é a fortuna do cara que teve, a esposa dele era do RH? Ele tem uma fortuna de $50 milhões. Cuidado com que tipo de coisa que tem alimentado. E por último, ele diz o seguinte, a gente deve se alimentar do quê? Agora, sabe o que é interessante? Por que a nossa sociedade está doente? Porque a gente inverteu a pirâmide.
a gente inverteu a pirâmide. A gente inverteu a pirâmide. E a consequência está aí. Proteja a sua mente. O slide anterior, só para a gente amarrar isso aí, o texto vai dizer o seguinte: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pelo quê? E como é que você renova a sua mente? Alimentando a sua cabeça com verdade. Com a verdade. Com a verdade, com a verdade, com a verdade. Deixa eu acelerar um pouquinho mais. Segunda, a primeira é proteja a sua mente. Diga comigo. Proteja. E quando você sair daqui, não se alimente com mentira. Os nutricionistas dizem que a gente é o que a gente come. Lembra disso? Lembra disso? A gente é o que a gente come. Se você olhar para a minha anatomia, você vai ver o que eu como. A gente é o que a gente come. E mentalmente, como que a gente é? Segundo, se você quiser ter saúde mental e cuidar do seu mundo interior, confronte as suas emoções. Confronte as suas emoções. Olha o que o texto do Salmo 42:11 vai dizer: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Ele está dizendo assim, com as emoções dele, ele está dizendo o seguinte: por que você está assim? O que está acontecendo? Você não está vendo que a gente precisa colocar a nossa esperança em quem? Em Deus. É isso que ele está dizendo. Há um texto que chama Mentira em que as mulheres acreditam, que diz o seguinte, é um livro para as mulheres, e eu vi algumas páginas dele. Diz o seguinte: em meio ao passeio de montanha-russa, a qual nossas emoções nos levam, temos que trazer constantemente a mente e o pensamento de volta ao quê? A verdade. Não confie nas suas emoções. Você já viu alguém que diz assim: faça o que o seu coração manda? Já viu? Faz que você vai ver onde você vai parar. O que o salmista está dizendo é o seguinte: ele está olhando para ele e está dizendo assim: fica quieto, se aquiete. Ou talvez algumas vezes, como eu faço comigo, com as minhas emoções: cala a boca. Fica no seu devido lugar. Nós vamos colocar nossa esperança em quem? No Senhor. Não confie nas suas emoções. Jeremias vai dizer que o nosso coração é o quê? Enganoso. Aí eu sinto que devo... Cuidado. 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 Tenha uma conversa séria com as suas emoções. Mais ou menos como aquela mulher que muito tempo casada, e alguém disse: a senhora nunca pensou em divórcio? Ela falou: em divórcio não, mas em homicídio, algumas vezes. Converse com as suas emoções. Coloque as suas emoções no seu devido lugar. Por que você está abatido, ó minha alma? E ele vai dizer para as emoções dele: eu vou colocar minha confiança em Deus. E nessa montanha russa de emoções que a gente vive, a gente precisa conversar com a nossa emoção, confrontar a nossa emoção. O John Piper vai dizer o seguinte: meus sentimentos não são o quê? Deus. Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade. Meus sentimentos são ecos e respostas ao que a minha mente percebe. E às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora da sintonia com a verdade. Ele continua e vai dizer o seguinte: quando isso acontece, e acontece todos os dias de alguma forma, eu tento não dobrar a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos. Mas sim, ele faz o que o salmista faz. Mas sim, eu imploro a Deus. E o que ele diz? Purifica minhas percepções da sua verdade e transforma meus sentimentos para que eles estejam em sintonia com o Senhor. Por que você está abatido, a minha alma? Por que você está abatida? A primeira verdade, para a gente ter saúde emocional, a gente precisa alimentar a nossa mente com a segunda é que a gente precisa colocar os nossos sentimentos no nosso devido lugar. Mas eu quero continuar e quero propor aqui a terceira, que a gente precisa se exercitar espiritualmente.
A gente vai para a academia. E você já reparou quando você começa a fazer exercício físico? Quando eu comecei a fazer exercício físico lá com a 4ª idade, que eu faço lá na academia, com eles. Quando a gente começa a fazer exercício físico, a gente vai com raiva para a academia. Aliás, diga-se de passagem, não me julgue por isso, mas eu tenho uma raiva de academia que você não faz ideia. Mas eu vou porque eu preciso. Eu preciso. E a minha base bíblica para reforçar isso era esse texto bíblico. O exercício físico é pouco proveitoso. Eu acho que eu vou a camiseta para ir lá. Não, mas Paulo está dizendo o seguinte, naquela cultura, onde nos Jogos Olímpicos o corpo dos homens era... Eles competiam nos Jogos Olímpicos nu. Nu. E tinha, como naquela época, tinha uma espécie de fisiculturismo. E Paulo está dizendo, vocês estão correndo atrás disso, mas deixa eu dizer algo que tem valor eterno. É isso que ele está dizendo. Ele não está proibindo o exercício físico, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está comparando e está dizendo, deixa eu dizer algo que tem valor para a eternidade. E ele vai dizer, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Faça exercício com a piedade. E deixa eu colocar para vocês, daqui a pouco eu vou colocar agora eu já coloco alguns aparelhos físicos para a gente exercitar na piedade. A gente tem ótimos professores de educação física aqui, personal trainer aqui na igreja. E você pode procurá-los, eles vão te abençoar. Mas deixa eu ser uma espécie de personal trainer para você espiritual. Deixa eu mostrar alguns aparelhos que a gente pode se exercitar na piedade. Em primeiro lugar, a gente pode ter devoção. O que é devoção? Silêncio, leitura e oração. Silêncio, leitura e oração. Deixa eu dizer o que eu faço. Pela manhã, eu fico um período em silêncio. Nossa, pastor, que lindo. Eu consigo 5 minutos. 5 minutos eu não consigo mais. Me dá um comichão, Mas eu preciso ficar 5 minutos na presença do Senhor, sem falar nada. 5 minutos. Depois eu tenho um tempo de leitura da Bíblia, e você vai falar, eu estou lendo a Bíblia. Não, não estou dizendo isso. Eu vou começar por Levítico, você vai desanimar. Sabe o que eu estou lendo? Eu estou lendo Tito. Eu estou há 2 meses no livro de Tito. Sem pressa, eu não estou fazendo produção. Eu quero ler a palavra do Senhor. E às vezes eu fico semana em um só versículo. Leio. E depois eu oro. Como que eu oro? Primeiro eu falo quem Deus é. Depois eu louvo pelas bênçãos de Deus. Depois eu peço para que Deus me livre de todo o mal e de pecados naquele dia. Que eu não possa destruir a minha família, meu ministério e minha vida em nome de um desejo pecaminoso. Dá para entender isso? Você também. E depois eu vou para a lista de pedido. Irmãos, olhe para mim. Isso não dá meia hora. Você pode fazer isso, amém? Amém? Você pode fazer isso. Desliga o celular, desliga tudo. Fale para a sua esposa, não me chame. Fale para os seus filhos, me dê sossego. Tranca eles no banheiro, faz alguma coisa. Se mexa, faz alguma coisa. Você acorda às 5 horas da manhã, acorda bem. Lembra quando eu disse que eu ia para a academia com raiva? Lembra disso? Lembra disso? Hoje, se eu não faço um exercício físico, meu dia não é o mesmo. Quando eu não faço esse exercício espiritual, e eu falho, viu? Estão olhando para mim? Eu falho. Quando eu não faço esse exercício espiritual, eu começo o dia metendo o braço pelas pernas. A gente começa a sentir falta, amém? Mas não só isso, a adoração. Sabe esse negócio de cantar, amém? Cantar. De vez em quando você vai me ver no carro, cantando alto, sozinho dentro do carro, porque é o único lugar que me dá a oportunidade de cantar. Sem ser discriminado. Cantar. Cante louvores a Deus. Cante sozinho, lembre das músicas. Canta. Não está na Bíblia, mas faz todo sentido. Quem canta seus males, faz muito sentido. Espanta males. Canta, louve ao Senhor.
Mas não só isso, não abra mão do louvor comunitário. Aqui, ó. Aqui, ó. Não foi bom a gente cantar hoje? Não foi bom? Aliás, esse povo está de parabéns, não está? Está de parabéns. Tem um monte de gente que não gostou. O povo está de parabéns. Canta! Vem para a igreja, canta. Ah, mas pastor, mas eu não tenho as expressões que o irmão tem. Miserável, não é para você repetir o que os outros fazem. É para você ter a sua experiência com Deus, amém? Tem gente que vai levantar a mão, tem gente que vai ajoelhar, tem gente que vai pular, tem gente que vai ficar emburrado. Está tudo certo. A gente vê o exterior, lembra do iceberg? A gente vê o exterior, mas Deus vê? E pare de julgar quem está ao seu lado. Comece a olhar para o seu coração e entregar a sua adoração diante de Deus. Faça isso. Mas não só isso, comunhão. Andar com os irmãos. Está na comunhão, não dá para fazer isso. Alguém disse para mim certa vez assim, eu não gosto da igreja porque é um bando de falsos. Eu disse, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Relaxa. Tem espaço para mais um. Preste atenção. Não abra mão da comunhão dos santos. Isso é bíblico. Não abra mão da comunhão dos santos. Eu não estou dizendo dessa igreja, mas esteja numa igreja séria, que prega o evangelho, que adore e que você possa ter comunhão com seus irmãos, amém? Não abra mão da igreja de Cristo Jesus. E outro aparelho para exercício é o serviço. Já é sabido de todos nós que nós temos mais sensação de alegria e prazer quando a gente faz alguma coisa para alguém do que quando a gente recebe alguma coisa das pessoas. Jesus já conhecia a anatomia humana e ele disse que mais abençoado é do que receber. Pratique esses exercícios espirituais e você vai ver a sua musculatura espiritual sendo fortalecida. Você vai perceber que você vai ter mais ânimo para as coisas. Você vai perceber que você vai ter mais subsídios para lidar com a realidade dura que nós vivemos. Billy Graham vai dizer o seguinte, tem descansos que acontecem quando o corpo se deita, mas outros quando o joelho se dobra. Amém? Tem descansos que acontecem quando a gente deita, a gente dorme, mas tem coisa que a gente só descansa quando a gente se exercita espiritualmente. John Owen teve 13 filhos e os 13 filhos morreram. Os 13 filhos morreram. E ele escreve o seguinte, sobre essa experiência dolorosa que ele viveu. Cristo é nosso melhor amigo. E logo será o nosso quê? Único amigo. Peço a Deus e com todo o meu coração que eu me fadigue de tudo, exceto da conversa e da comunhão com Deus. Eu posso cansar de tudo, mas ele diz depois de perder 13 filhos, e ele teve uma filha que ela viveu até os 13 anos de idade. E com 13 anos de idade ela faleceu. Grande parte dos seus filhos morreram no momento do parto. Sua esposa tinha alguns problemas. E ele vai dizer o seguinte, mesmo quando Deus tirou o que eu tinha de mais precioso, eu peço que eu me canse de tudo, mas que eu não me canse da presença de Deus. E ele continua e diz, a amizade com Deus é mantida e preservada por meio de visitas. E essas devem ser o quê? E não apenas motivadas por assuntos de urgência. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero buscar Deus só quando a minha situação está apertada. Eu quero buscar Deus o tempo todo. Alguns de nós vamos para a academia depois que a gente foi numa consulta do cardiologista. Aí a gente vai com medo. Ele está dizendo, eu não quero me exercitar espiritualmente com medo. Eu quero ter prazer da presença de Deus. E ele vai dizer, porque tem momentos que Deus nos visita poderosamente. Você já sentiu isso?
momentos específicos na nossa vida que o Espírito derrama sobre nós e o Senhor nos visita poderosamente? Na Igreja Batista isso acontece também. Sabia? E o Senhor nos visita poderosamente. Você pode sair daqui dessa manhã e falar, pastor, o que eu faço? Eu queria, por exemplo, indicar para você algumas coisas para você se exercitar espiritualmente essa semana. Por exemplo, você tem pão diário, devocional. Agora eu quero dizer um devocional assim, picanha uruguaia. Paul Tripp. Pastor, eu sou mulher e eu quero ouvir alguma coisa que faz sentido para mim como mulher. Talvez você possa ver esse podcast Projeto do Coração. Pastor, eu quero algo com mais substância, assim, Rota 66 com Luiz Saião. Boa palavra, bom conteúdo bíblico, mas por favor, saia daqui disposto a exercitar os seus músculos espirituais, amém? Saia daqui disposto a isso. E por último, no primeiro culto só deu para fazer o primeiro ponto. Estou correndo um pouquinho. Por último, foque na eternidade. Amém? Foque na eternidade. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro dos nossos corações. Salomão, ele experimentou de tudo, gente. Pensa num cara que experimentou de tudo. O cara era bom no que fazia. E ele entendeu, sabe o quê? Ele foi para o agronegócio. Ele construiu redes elétricas. Ele foi para o mundo da pecuária. Ele foi para o mundo... Qualquer business que você pensar, ele foi. Aliás, eu não sei como é que ele conseguiu, mas a Bíblia diz que ele tinha muitas mulheres. Mas muitas. E ele foi crescendo, o coração dele, ele foi crescendo, e ele se tornou um adúltero constumaz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os reis de Israel não podiam adquirir riqueza nem mulheres. Lembra disso? E ele desobedece deliberadamente. E sabe qual a conclusão? Depois de curtir a vida, aparentemente curtir a vida, ele chegou à seguinte conclusão: isso tudo é vaidade. Isso tudo é vaidade. Eu estou me autodestruindo. Lembra do cara do show do Coldplay? Lembra? Isso tudo é areia movediça, vaidade. Mais cedo ou mais tarde você vai se afundar. E aqui o texto está dizendo que Deus colocou esse sentimento de eternidade. E eu encerro citando C.S. Lewis sobre essa sensação de eternidade. Ele vai dizendo, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quem gosta de pescar aqui? Temos poucos, né? Estamos juntos então. Você já ouviu falar do fenômeno da piracema, não ouviu falar? Você já ouviu? O peixe sobe correnteza contrária para a cabeceira do rio para poder desovar e gerar vida. Lembra disso? Você vai sair daqui e você vai enfrentar um rio e você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que nadar contra a correnteza. E aí você vai guardar sua mente, o seu coração. Você precisa fazer isso. Você precisa sair daqui e ter uma conversa com as suas emoções. Você precisa fazer isso. E você precisa agora pegar alguns aparelhos espirituais para musculação espiritual e exercitar. Você precisa amanhã, quando você levantar, você precisa ter um tempo de silêncio, você precisa ter um tempo de leitura bíblica, você precisa ter um tempo de oração. E aí quando você entrar no seu carro, você canta. Canta. Pastor, eu não posso cantar porque eu vou no ônibus da empresa. Canta em espírito. Não a música em espírito, em espírito. E aí você pode não abrir mão da comunidade. Mas nessa comunidade ou em outro lugar você pode servir pessoas. Porque quem serve é bem resolvido, é feliz. Amém? Mas você não pode esquecer o seguinte. Eu e você não somos desse mundo. Foque na eternidade. Vai passar. O Marcos Almeida tem uma música muito bonita. Que diz que toda dor é por enquanto.
Toda dor é? Um dia eu e você vamos habitar no céu. Foque na eternidade. Isso vai te dar saúde mental. Que Deus nos abençoe. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Tem mentira que eu e você guardamos no nosso coração, que hoje pela manhã nós precisamos dizer para o Senhor que não pode fazer mais parte da nossa história. Tem mentira que Satanás quer colocar dentro do nosso coração, que hoje de manhã, em nome de Jesus, a gente precisa repreender isso. Tem mentira que Satanás, que o nosso eu quer colocar dentro do nosso coração para nos afastar da verdade. Então, nessa manhã, eu e você precisamos ter uma conversa séria com as nossas emoções. E a gente precisa dizer para aquele sentimento de raiva, para aquele sentimento de inadequação, para aquela ansiedade, para aquela inveja, para aquela angústia, a gente precisa dizer para isso nessa manhã o seguinte: eu vou colocar a minha esperança no Senhor. Você raiva, você inveja, você angústia não vai tomar conta da minha vida, porque eu vou alimentar a minha vida com a verdade. E a verdade é o seguinte: eu coloco a minha esperança no Senhor. Você precisa sair daqui e pegar esses aparelhos para ginástica, para academia espiritual e exercitar os seus músculos espirituais. Sabe por quê? O seu dia vai ser mais proveitoso. Você vai lidar com as tribulações de maneira melhor. Você vai saber discernir o que é mentira e o que não é. Você vai filtrar seus sentimentos. Mas no final do dia, você não vai esquecer de que eu e você fomos feitos para a eternidade. E um dia, nós estaremos para todo sempre com o Senhor. E lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Sabe essa luta que você vive? Vai acabar. Vai acabar. Sabe aquela enfermidade maldita que insiste em estar na nossa família? Levou avô, levou tio, levou fulano, levou beltrano. Lá não vai haver mais isso. Lá não vai haver mais isso. Alimente-se com a verdade, converse com as suas emoções, exercite-se espiritualmente, mas não esqueça, eu e você fomos feitos para a eternidade. Em nome de Jesus, amém.